No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Canadá ainda vale a pena? Então não saia daí e já vou pedir para que você assine o canal, para que você compartilhe esse vídeo e deixe suas dúvidas aí no comentário. Isso é muito importante para mim. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. E esse vídeo, ele é a minha opinião, é o que eu vejo, vivendo aqui, trabalhando com imigração, o que houve de mudanças, no cenário pós-Covid até agora. Então eu quero compartilhar um pouquinho dos meus insights com vocês, tá bom? E é muito importante que se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário legal, deixe aqui os seus pensamentos, compartilhe a sua opinião comigo, que eu vou adorar ouvir um pouquinho de vocês. Então vamos lá. O que está acontecendo nesse cenário, Eu acho que hoje nós estamos realmente numa crise mundial, isso é uma coisa pós-Covid, era se esperado e o Canadá se preparou para isso. Nesse cenário, óbvio que a gente vai passar por essa situação ainda por, talvez, os economistas eles estão prevendo para mais ou menos daqui uns 2 anos ainda a gente está num cenário parecido como esse, mas é importante entender que o Canadá está se recuperando muito bem, ele está trabalhando e tendo todas as ferramentas para que saia dessa crise o quanto antes. A economia é cíclica, Tudo é feito de ciclos. A gente tem ciclos bons, ciclos mais ruins, ciclos que a gente tem prosperidade, ciclos que a gente está numa crise. Então é importante entender esse momento como, olha, é passageiro, isso vai passar. O Canadá é uma economia forte, nós temos uma economia ali que vai se recuperar mais rapidamente do que países como o Brasil, por exemplo. Todo momento de crise, a gente tem que ver uma oportunidade, enxergar uma oportunidade lá na frente. Então, se você está se preparando para vir para o Canadá daqui a 1 ou 2 anos, você já vai começar a pegar essa levantada econômica. No cenário atual, a gente tem hoje inflação, a gente tem taxa de juros mais altas, a gente vê que o preço do mercado está mais alto, que os aluguéis, comprar casa, está tudo mais alto, Então é um momento um pouco mais delicado. Mas não quer dizer que é um momento terrivelmente ruim, porque a gente também vê empregos crescendo, as empresas estão ali tendo um crescimento, de certa forma, um pouco mais inibido, mas tem. A nossa taxa de desemprego ela está estável, então a gente tem também coisas que estão acontecendo nesse momento que está favorecendo também um pouco para que não fique numa crise totalmente ruim, assim. É importante olhar o que o país está fazendo para sair desse momento. Então é isso que a gente tem que concentrar os nossos esforços. No cenário de imigração, a gente vê uma mudança bastante significativa. Eu já venho falando aqui para vocês nos outros vídeos, e é importante a gente olhar de fora esse cenário para entender o que está acontecendo. Hoje existe uma discussão muito grande sobre housing aqui no Canadá, ou seja, moradia, preços altíssimos, as pessoas não estão conseguindo comprar com preços bons, o aluguel está caríssimo, especialmente em cidades como Toronto e Vancouver, até Montreal, que são cidades maiores, está refletindo um pouco. Então a gente tem sim uma crise de o que eles chamam de affordability, ou seja, os canadenses não estão conseguindo comprar as suas casas. Se a gente tem isso tudo muito concentrado em cidades maiores, obviamente que o governo vai trabalhar daqui para frente para que espalhe essas pessoas. Então hoje a gente já tem um discurso muito mais acentuado dentro de imigração sobre regionalidade. É importante entender esse movimento que ele está começando, ele está tímido, mas ele vai ficar mais forte. Para você que está fazendo o seu planejamento de imigração, e eu não vou falar ainda de custo de vida, eu vou falar um pouquinho mais para frente nesse vídeo. Entenda que pode ser que daqui para frente seja muito mais acessível você estar em regiões que o governo quer desenvolver, que ele quer focar em regionalização, do que estar em grandes centros. Eu já falei um pouquinho no vídeo anterior sobre como escolher a sua província, sobre províncias concorridas como Ontário e BC, e eu vou focar aqui nesse vídeo também nisso. O governo tem esse discurso de regionalização e a gente já começou a ver isso sendo refletido nos programas de imigração provinciais também. Óbvio que Ontário e BC não vão deixar de atrair imigrantes, eles vão sempre precisar, porque são grandes centros, mas eles estão muito mais focados em atrair imigrantes muito mais qualificados e imigrantes em profissões específicas, e esse cenário ele vai continuar ali por um bom tempo, eu acredito. Então, se você está escolhendo, está fazendo o seu planejamento de imigração, então pense nessas 3 coisinhas: cenário econômico, custo de vida e processos de imigração, por que não buscar lugares onde o governo tem mais interesse em desenvolver? Então, óbvio que o foco vai ser em províncias que não atraem, não são tão concorridas neste momento. Hoje nós temos sim, por exemplo, províncias como Alberta, Manitoba, Saskatchewan e as províncias do Atlântico, com uma necessidade de atrair imigrantes. E aí é nesses lugares que você vai encontrar um custo de vida menor,
um custo de moradia menor, tá? Custo de vida e moradia, por que eu tô separando esses dois? Na vida de um imigrante que acabou de chegar aqui, gente, a moradia é o que mais pesa no orçamento. Vou dar um exemplo. Se você vai alugar um apartamento de 1 quarto em Vancouver ou Toronto, você vai pagar quase $3.000, dependendo da localização desse apartamento. Então, pensa que vai ser uma variável ali de 2.500 até $3.000 por mês de aluguel. Isso pesa muito no orçamento. Se você escolher outras cidades, por exemplo, com esse mesmo valor, em Alberta, em Manitoba, você vai pagar isso numa casa, numa detached de 4 quartos. Então, para quem está vindo com família, que não vai dividir esse aluguel com mais ninguém e quer morar mais confortavelmente, então o seu lugar não é Toronto, porque se você for alugar uma townhouse de 3 quartos em Toronto ou Vancouver, você vai pagar 4, 5 mil. Quase mais ou menos nessa faixa. Ah, Karina, mas eu vou encontrar preços mais baratos? Vai. Óbvio que vai. É uma média aqui, tá? Porque se você for mais distante, como, por exemplo, pegar aqui a região metropolitana de Vancouver, se você for para Surrey, você pode achar townhouses mais baratos que isso, mas vai pensar que vai ser mais ou menos na faixa de quase $4.000 por mês. Então, pensa que isso é um peso muito grande, né? E para você que ainda vai chegar aqui, não vai ter um salário ainda tão alto no começo, enfim, vai passar ali por alguns desafios no começo, esse valor ele vai pesar muito no seu orçamento, né? Você vai acabar consumindo quase toda a sua poupança. Somados a isso, ainda tem o custo de college para quem vai vir estudar, tudo isso ali você tem que pôr isso na sua balança, tá? Então, pensa assim, poxa, onde eu posso morar, ter um custo de vida mais barato, onde eu posso ter mais acessibilidade para a imigração, fazer um processo que vai ser um pouco mais rápido, um pouco mais fácil para mim. Então, fugir talvez de grandes centros onde o custo de vida realmente é mais alto. Depois que vier o seu PR, por que não você pensar numa outra movimentação, focar mais na sua carreira? Economicamente falando, pensar em regionalização, pensar em processos de imigração que vão ser mais acessíveis para você. Então, se você tiver essa mentalidade, eu acho que o Canadá vale muito a pena ainda. Agora, se você falar, não, eu vou focar muito mais agora, eu quero estar numa cidade como Toronto, Vancouver, carreira e tudo mais, você vai ter que ter muito mais dinheiro para o seu projeto. Porque o seu processo de imigração pode demorar um pouquinho mais, o seu custo vai ser muito maior de morar nessas cidades. Tem que pôr isso na balança. Eu acho que essa questão, essa pergunta, o Canadá vale a pena, ela é muito pessoal. Eu acho que cada um vai saber onde o seu calo aperta. Mas é importante fazer uma pesquisa antes e não vir desenganado. O Canadá é gigantesco e não quer dizer que em outras cidades menores, outras províncias, você vai ter menos oportunidades. Não é porque aquela província não é tão concorrida, não tem tanta gente indo para lá no primeiro momento, que ela é ruim. Hoje, dentro do Express Entry, a gente tem foco muito mais em profissão em demandas e francês. Mas uma das medidas que o governo anunciou lá atrás, no ano passado, quando ele ia colocar os draws de categoria dentro do Express Entry, um deles era a regionalização. Esse ainda não entrou em vigor, eu acredito que agora, no começo de 2024, a gente vai começar a ouvir falar muito mais dessa questão. O que quer dizer? O governo priorizar pessoas que têm interesse em ir para regiões onde o governo quer desenvolver. A gente já tem o programa Rural and Northern Immigration Pilot, e ele é um sucesso. Ele é um piloto, vai ser revisto agora em janeiro de 2024. Eu acredito que esse programa ele vai se estender, ou tem grandes chances de se tornar um programa fixo na grade de imigração, vamos dizer assim. E aí, eu acho que o governo vai trazer um pouco dessa ideia para dentro do Express Entry. Focar em chamadas específicas para quem já está trabalhando ou está morando em regiões mais afastadas, em regiões nortes ou, enfim, províncias ali que o governo tem mais interesse em atrair candidatos para a imigração. Então, essa discussão ali de housing, né, desse problema que está tendo no Canadá, ele está virando uma bola de neve. E aí, muitos especialistas, enfim, pessoas que vão sempre ter as suas opiniões, obviamente, fala que isso é um problema muito de imigração e estudantes internacionais. As pessoas vão sempre vir para Toronto, Vancouver, grandes centros, e isso vai sempre tornar esses grandes centros muito mais caros. Lei de oferta e procura, né? Eu acho que eles não estão tão errados em pensar dessa forma. Se você pegar hoje cidades como Toronto, que tem os maiores colleges, né, que cada college ali vai estar recebendo pelo menos, no mínimo, 1.000 estudantes e a cada intake, é de se esperar que você tenha um problema de moradia, né, de ser um centro mais caro e reflete em todos os demais setores, como mercado, telefonia, transporte, tudo isso sendo afetado ali, né, com um fluxo de gente muito maior, você tem ali a questão do preço das coisas subirem nessas regiões. Então é economia, lei de oferta e procura. Se você tem muito mais procura e menos oferta, é óbvio que esse preço vai encarecer. Então a gente vê isso em grandes centros, sim. Eu não acho
que o vilão somos, né, nós estudantes que viemos para cá ou imigrantes. Não é só isso. Eu acho que o governo sempre focou muito em trazer pessoas para cá, porque realmente precisa. Nós temos uma economia aqui no Canadá que precisa de gente, mas sempre foi feito de uma forma descontrolada. E se você olhar hoje o último resultado que a gente teve de imigração ali de 2022, você vê que a maior concentração de imigrantes que migram através do Express Entry, elas vão para Ontário. E depois, segundo o BC, e terceiro, Quebec. Então, o governo, ele falhou lá atrás, vamos pensar assim, em tentar distribuir. Por que as pessoas estão indo para essas regiões? Porque tem mais emprego, porque tem mais oportunidades. Então, vamos levar essas oportunidades para outras regiões. E agora eles estão começando a ver isso. A gente tem centros ali sendo desenvolvidos. Por exemplo, Alberta, a cidade de Calgary, é a bola da vez. Você tem muitas empresas chegando ali, o governo fez um trabalho que vem, acho que de uns 5 anos para cá, para atrair empresas, para ter mais empregos na região. Uma cidade que está se desenvolvendo muito bem e logo ela vai começar a ficar um pouco mais cara. A gente olha para New Brunswick, a cidade de Moncton, está fazendo basicamente, rezando a mesma cartilha que a Alberta fez, atraindo empresas, dando incentivos fiscais, gerando mais empregos e com isso vai atrair mais imigrantes. Então isso vai começar a acontecer em outros centros também, né? Então acontece que não porque você vai para uma cidade muito pequena que você não vai ter oportunidades, você vai ter oportunidades também, porque as províncias estão começando a se preparar mais para isso, no sentido de ser mais atrativas também para os imigrantes, para os estudantes. Então, pensa assim, no seu custo de vida, se você vai para um centro menor, para uma província não tão concorrida, você vai conseguir morar melhor, você vai ter um custo ali de mercado, né, de dia a dia também um pouco mais barato. Então, para quem está vindo para cá como estudante no primeiro momento, isso faz uma diferença muito grande, porque você vai economizar muito mais. Depois disso, olhando processos de imigração dentro dessas províncias, você tem uma acessibilidade maior, você tem programas menos concorridos, que vão te dar mais oportunidades ali de imigrar. Então, você pode ter a possibilidade de imigrar mais rápido. Hoje eu tenho muitos clientes já que vieram, que estão aqui, estão mudando para outras províncias, estão conseguindo ter sucessos em outros programas de imigração dessas províncias no qual eles estão se mudando. Porque realmente a gente vê esse êxodo, vamos dizer assim, as pessoas estão saindo mais dos grandes centros, pensando em ter uma qualidade de vida melhor, um custo de vida menor, uma acessibilidade melhor para a imigração. Então, acho que esse tem que ser um movimento. Vale ressaltar que o Canadá nunca foi um país barato. Muita gente pensa em Canadá e já remete aos Estados Unidos. Aí vem aquele American Dream, sei lá, dos anos 80, anos 90, que eu vou para a América fazer dinheiro. Gente, o Canadá nunca foi esse país. O Canadá sempre foi um país mais caro. Aqui a gente tem um custo maior de moradia, de mercadoria, de compra. Então você tem, óbvio que você tem um poder de compra bom comparado ao Brasil, mas comparado aos Estados Unidos não é a mesma coisa. Então dificilmente você vai conseguir aqui trabalhando, fazer, por exemplo, empregos muito simples, você vai conseguir fazer muito dinheiro. Não. Por exemplo, muita gente vai para os Estados Unidos e trabalha lá na mão de obra de construção e consegue fazer muito dinheiro. No Canadá a gente já não tem essa realidade. E olha que eu tô falando assim, né? Muita gente vai, fica legal nos Estados Unidos e consegue fazer mais dinheiro. Por quê? Porque não tá pagando imposto. E se você tiver essa racional e não pagar imposto aqui no Canadá, talvez você consiga fazer mais dinheiro. Mas porque, querendo ou não, imposto, né? Quase 40% ali, imposto de renda do salário e tudo mais, come uma boa parcela do seu salário. Mas a gente não tá falando de viver ilegal, a gente tá falando de viver legalmente, de migrar, de ficar aqui, de ter a residência permanente e cidadania depois. Então, para essas pessoas que vão fazer, né, todo esse trajeto de estar aqui legalmente, pensa que o Canadá não vai ser um país barato, nunca foi um país barato e não é um país que você vai enriquecer absurdo. O Canadá é um país que oferece uma boa qualidade de vida, é um país que tem ali boas condições de você se desenvolver na carreira, de ter bons salários, de bom crescimento e tudo mais, né? E com certeza, entre processos de imigração, é ainda um dos países que mais vale a pena. É onde a gente tem mais programas de imigração comparado a qualquer outro país do mundo. Então, na minha opinião, vale sim muito a pena. Óbvio que você tem que fazer um planejamento muito mais adequado, pensar melhor, olhar como um todo e ver aonde você vai ter dentro do Canadá mais oportunidades de imigrar e ter também condições de viver com um custo de vida um pouco mais affordable para o seu bolso. Então, pensando nessas variáveis aí, você que vai chegar na sua conclusão se vale a pena ou não. Mas assim, pensando em carreira, imigração e boas oportunidades, o Canadá é um país sensacional. Para você que tem uma mente mais aberta e respeita ali diversidade, o Canadá é muito aberto, gente, é muito aberto. A gente tem um sistema econômico que favorece pessoas, né, minorias e tudo mais, todo mundo se respeita. Então, óbvio que você vê coisinhas ali concentradas, né, mas muito pequenas de preconceito,
no geral, é um país muito aberto, muito open-minded, assim, então é muito bom viver aqui, eu acho que vale muito a pena nesse sentido. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha, né, feito você pensar de forma diferente. E deixe seus comentários, eu vou adorar ouvir sua opinião, saber o que você pensa. Para você que já está no Canadá ou para você que está vindo para o Canadá, quais as pesquisas que vocês têm feito, quais os lugares que vocês estão pensando, tá, em morar. E não deixe de agendar a sua consulta de planejamento. Tenho certeza que eu vou poder te ajudar bastante nesse início aí de projeto também, tá bom? Muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.